Notícias do momento, neste dia 5 de fevereiro, aqui nesta quinta-feira. Bem-vindo você ao nosso canal. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, diretamente às notícias de hoje, sem delongas, vamos completando aqui os vídeos de hoje que estão muito bons. Se eu fosse você, ficaria até o final, porque esse vídeo aqui foi feito com muito carinho para você ficar sabendo de tudinho que acontece aí. Então tá aqui o Notícia do Momento, é o nosso cartaz de hoje, internacional. Algumas notícias especiais aí que estamos mostrando. Depois tem o Nacional também, que vai vir seguidinha. E também Música e Oração, comece bem seu dia. O Transição Planetária, o Sistema está se autodestruindo. Um vídeo com Ana Maria Olis, que já foi postado também, muito bom. E amanhã tem o Café com Luciano César, da lista de apps, o que acontecia naquela ilha, né? A gente vai ver essa situação bizarra que acontecia nessa ilha aí, tá? Né, a gente vê aí depois com vocês aí, tá? Amanhã. E também nossas redes sociais e também o Despertos dela de Aquário, nosso grupo por assinatura maravilhoso. Estaremos em Capão dia 28 de fevereiro, uma palestra presencial. Quem quiser informações aqui, o telefone aí, tá? Só você mandar uma mensagem, Capão. Também colocamos hoje um vídeo sobre, saiu um IA da minha rosto, um pouquinho diferente, rituais macros da ilha de Eps, né, tudo ali sendo, né, o que realmente acontecia na ilha de Eps. Então relatos muito sérios que está acontecendo ali, né, então bacana, tá, vamos lá então. Internacional, atenção produção, atenção queridos do meu coração, aqui vemos o loirão que está cuspindo fogo pelos olhos, viu, nossa, a coisa tá ficando séria. Vemos também o Flight Radar, que os Estados Unidos continuam enviando recursos aéreos para o Oriente Médio, muitos navios chegando ali, sinal que eles vão fazer alguma ação séria nesse momento, muitos aviões chegando até as bases ali do Egito, aonde for, né? Muito séria as ações e vários aviões chegando, aviões de reabastecimento. Temos aqui o B-52 também, tem outros, o Boeing C-17 Globemaster e vários aviões cargueiros chegando ali próximo do Irã, né? A gente vê que a coisa está de fato meio complicadinha ali, né? A coisa tá. E aqui 100 balas e 100 foguete marinha dos Estados Unidos usa laser instalado em navio de guerra e neutraliza 4 drones em operação no oceano, né? Os drones neles, né, não tem jeito. Aí estão usando um canhão de laser já, é um artefato muito moderno que não tem igual, os outros não têm essa tecnologia e estão neutralizando esses drones. E depois o drone foi localizado, né, recuperado do mar, e aí eles vão estudar como que foi feita, né, a fabricação, qual é o ponto fraco e tal, né? É isso então. E o Irã quis testar a ação do exército com um drone perto do porta-aviões de tentativa de apreender a petroleiro, diz o Instituto, né? Um dos petroleiros americanos também passou ali no Estreito de Hormuz, na costa do Irã, e o Trump realiza pressão contra o regime Khamenei em busca de um acordo nuclear. Então o Trump diz que se o Irã tentar reiniciar seu programa nuclear, ele vai terminar o trabalho que já começou mandando aqueles B-52 lá, e a gente viu ações fortes acontecendo, né? Então parece que ele está dizendo, se o Irã quiser reiniciar seu programa nuclear, enviaríamos as forças para fazer o trabalho novamente, tá? Olha aí, eles estão muito sérios no que estão dizendo. Imagens são divulgadas do primeiro bombardeio realizado pelas forças da Colômbia contra o grupo guerrilheiro na Colômbia, um dia após o encontro com Petro, com o presidente Loirão. Então, o Loirão está conversando com o Gustavo Petro aqui da Colômbia, ele foi até a Casa Branca e entraram em acordo, né? E parece que esses guerrilheiros aí vão ser eliminados brevemente com a ajuda da própria Colômbia. Quem diria, né? Quem diria uma coisa dessa? Não faz muito sentido, porque até uns dias atrás eles eram amigos, né? Bom, quanto à ONU, também alerta para risco de colapso humanitário em Cuba por falta de petróleo. Afirma que se a crise se agravar, o país não vai conseguir importar combustível para necessidades básicas, né? E de fato ele está sem petróleo aí, tá? E, bom, aqui também os guardas revolucionários do Irã apreenderam 2 petroleiros com tripulação estrangeira no Golfo, agência de notícias, né? E o novo tratado de redução de armas nuclear entre a
e os Estados Unidos expirou. Se a partir de hoje não existe mais tratados que regulam armas nucleares entre os dois países. Ou seja, eles poderão utilizar, sim, o seu arsenal aí da maneira como eles bem entenderem, assim afirmam as pessoas, assim afirmam eles, né? Que eles poderão utilizar esse arsenal para fazer o que bem entender. Então esse tratado nuclear chegou ao fim entre a Rússia e os Estados Unidos. Vamos ver o que acontece agora, porque está muito exposto essa situação aí, né? E eles poderão ter uma escalada, né, dessa parte aí. Bom, vamos falar em Cuba agora, né? Aqui, Cuba aceita dialogar com os Estados Unidos, mas rejeita discutir o regime. Então eles estão tentando discutir, né, mas como eles não têm muitas opções, eles vão ter que aceitar a situação e os Estados Unidos vai ter que entrar de gaiato ali. Se não aceitar dialogar, vai cair no modo clássico, né? E também dentro do território americano, o Loirão retira 700 agentes do ICE, que é o Departamento de Imigração de Minnesota. Retirou os agentes porque eles estavam sendo atacados e uma série de coisas, né? Então agora eles estão se protegendo um pouco mais ali. Minnesota foi meio difícil o que eles fizeram ali. Bom, também dizem assim, ó, o Loirão acaba de postar que pelo menos meia dúzia de pessoas no Congresso não foram eleitas legitimamente e que a votação em massa por correio deve ser abolida. Então, há meia dúzia de pessoas que estão aqui nesse exato momento que não foram eleitas. Foi uma farsa, porque vimos as provas. E eles estão mostrando agora as provas de tudo que foi feito, né? E então o Trump quer votação no mesmo dia, cédulas enviadas pelo correio, e quer se livrar dessas máquinas de votação que são as chamadas caixinhas mágicas americanas, né? Que também não tem jeito, né? Bom, a Argentina pede aos Estados Unidos extradição de Madi. Olha ali, a extradição de Madi. Tá frito o homem aí, não vai ter jeito mesmo. Um mês após captura de Madi, milhares pedem o retorno do ditador a Caracas. Marcha seguiu em direção ao Palácio de Miraflores, com a presença do filho do líder chavista. São estudantes universitários que querem isso, né? Estados Unidos devolveram a VZ o valor restante da primeira venda de petróleo após captura de Madi. Ou seja, eles estão recolhendo esse dinheiro do petróleo e devolvendo para o país para ficarem assim atentos às coisas boas que virão aí, né? Então vamos acompanhar aqui. Bom, a Argentina também pede aos Estados Unidos extradição do Madi para investigação contra delitos contra a humanidade. Esse presidente deposto está detido em Nova York. A justiça argentina cita princípio da jurisdição internacional e querem eles julgá-lo também, né? Mas não vão conseguir, é evidente que não vai dar, né? Ele vai ficar lá bem presinho, né? Bom, aqui, após Venezuela e Groenlândia, Estados Unidos passam a mirar o Brasil para extração de minerais estratégicos. Disputa por terras raras, nióbio e minerais críticos coloca o subsolo brasileiro no centro da nova geopolítica do século XXI. Né? Bom, então mais essa aqui, ó. Por ordem de Trump, acabou a paz total de Gustavo Petro, que foi obrigado a bombardear a guerrilha do ELN pela primeira vez em seu mandato. Ou seja, acabou a paz, ou seja, o próprio Gustavo Petro foi obrigado a acabar com essa guerrilha dentro da Colômbia, e eles vão fazer isso de uma maneira muito séria, né? Então, a linha de frente do fabricação de pó, ele diz que não está na Colômbia, ela está em Dubai, Madrid e Miami. Olha, ele falou isso, né? Após o encontro, a linha de frente não está na Colômbia, está em Dubai, Madrid e Miami. São os chefes dos chefes. Eu dei os nomes deles ao presidente Trump. Então ele deu o nome de toda a lista de pessoas que estavam na frente dessa linha da produção de pó. E isso vai dar o que falar, né? Vai ter muita gente grande aí que vai cair também. Bom, mais um associado próximo do Madi, Alex Saab, foi detido pelo SEBIN, pelo FBI, durante uma operação em Caracas. Ele está sob custódia agora do governo americano, Alex Saab. E também exclusivo a uma equipe que trabalha com a diretora de inteligência Tulsi Gabbard, liderou uma investigação sobre urnas eletrônicas de Porto Rico, que eram também falsas, né?
falsas. Olha só, veja que até isso está aparecendo agora, as urnas falsas lá em Porto Rico. Escritório do chefe de espionagem dos Estados Unidos investigou máquinas de votação em Porto Rico. Olha ali, gente. Então, mais um país que teve maracutaia, né? Que loucura. Bom, Space Liberdade, urgente. Estados Unidos e Argentina chegam a um acordo crucial sobre minerais. Crucial, né? Chegam a um acordo crucial, estão se entendendo ali, que bom, tá? Aqui também Trump diz que a relação com a Xi é extremamente boa, após falar com o Xi Jinping. Isso aconteceu agora dia 4 de fevereiro, que eles se conversaram aí por telefone e tal, né? Então ele continua falando que vai rededicar a América como uma nação sob a égide de Deus, né, do Cristo. Então isso é muito bom. Ele diz que vai consagrar a nação americana ao alto, a Deus. Isso é uma notícia ótima para nós. Trump também lança programa de incentivo a famílias com recém-nascidos. Quem tem recém-nascidos nas suas famílias ganha um bônus do governo, ganha um presente, né, em dólares, que é para pagar as despesas do baby. Tá, então veja só que está avançando bastante isso. Também ele disse que está construindo o seu próprio arco triunfal em Washington, que terá cerca de 250 pés, maior do que o Arco do Triunfo de Paris, né? Muito bom isso aí, muito bom. Também assim, eu vejo aqui que Ryan Souto, o suposto assassino de Loirão, foi condenado à detenção perpétua, né? Parece que não vai sair nunca mais de lá, né? Poxa, que coisa, né? Sentenciado to life in prison, toda a sua vida. E capitão é citado em arquivos do caso Epstein. O capitão é citado em arquivos do caso Epstein. Eu não sei se isso não é a invenção deles para tentar melar na situação aí, né? Então, e Trump também é mencionado mais de 1000 vezes nos arquivos de Epstein recém-divulgados. Então o pessoal está utilizando isso para tentar derrubar os presidentes do bem, né? Só que isso não vai adiantar. Milhares de documentos de Epstein são derrubados após identificação de vítimas. E o Departamento de Justiça publicou na sexta-feira cerca de 3 milhões de novos documentos relacionados à investigação, né? Aqui vemos a parte dos arquivos de Epstein que estão sendo divulgados oficialmente, né? E então aqui diz assim: o DOJ acabou de obter a opção de baixar tudo do site que hospeda os documentos de Epstein. Então agora vasculhar o lote completo significa cliques manuais, página por página, como se estivéssemos de volta à caça à verdade, né? Então eles não têm como baixar tudo e tal, eles estão... Mas, enfim, ele já está até publicado no Departamento de Justiça, os arquivos de Epstein. Tá? E também aqui diz assim, a resposta do presidente americano: Trump chama a jornalista de pior repórter, após perguntas sobre o caso Epstein. Então, muitas mulheres que foram vítimas de Epstein, diz o presidente, chama a repórter de pior repórter após perguntas sobre o caso Epstein. Que a repórter ela fez uma pergunta maliciosa, tentando incriminá-lo, né? E ele respondeu com dureza em cima dessa repórter aí, tá? Aqui também Woody Allen, né? E a foto de Epstein, enfim, que ele esse Epstein era uma pessoa muito conhecida, que ele gostava dos pads, né? E ele tinha também um playground. Então, nos seus seus sonhos mais escuros para fazer maldade com os pequenos e tal, tudo aparecendo aí, né, nos mínimos detalhes. Também esse casal aí, que eu vou evitar de citar o nome, eles estão também dando depoimentos sobre o caso Epstein e tal. Então, tem muita coisa, né, aparecendo aí. E aqui está parte da lista de Epstein. E também aqui diz assim, a atualização, né, isso foi feito em novembro de 23, que eles foram detidos, ou substituídos por outro sósia, né? Então temos nomes aqui de mais de 500 nomes, e não dá para ver muito bem, mas eu tenho essa lista aqui, faz parte das listas de artistas que já foram substituídos, que não estão mais, não são os originais, tá? Então isso é uma coisa muito grave, gravíssima, que nós temos. A gente está vivendo um teatro com vários sósias e dublês aí aparentando estarem bem, né? Estarem vivos e não são, tá? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo.
Bom, aqui o caso Epstein tem o potencial de derrubar o governo do Reino Unido, e que diz que umas partes da monarquia e também os seus primeiros ministros e tudo estavam citados nessa lista, né? Também embaixadores do Reino Unido e tudo mais, então poderá haver uma queda do governo por causa dessas aparições aí, né? Então a coisa está muito séria mesmo. Bom, vamos ver aqui. O Jepsen ordenou que 2 garotas estrangeiras fossem, né? Deixa eu olhar, eu não posso ler o que está escrito, né? Para serem, alegou pessoa que se diz ser um ex-funcionário, né? Então, poxa, eu não posso falar isso aqui, mas tá escrito aí, né? Então, ordenou que 2 garotas estrangeiras, né, fossem até minha nossa, né? Que triste isso, né? Triste. Eu tenho alguns vídeos também muito comprometedores sobre isso, mas eu não posso mostrar. Bom, ele disse assim, também confirmando aquilo que eu já falei desde o início, há 5 anos atrás, Alex Jones confirma que Jeffrey Epstein está vivo. No entanto, veja para quem ele diz que Epstein trabalhou. Então ele diz que trabalhou para várias pessoas conhecidas aí, que eles eram agente de Israel. Então ele afirma que o Epstein está vivo e não foi partido daquele dia, tá? O parlamento do Reino Unido afirma que Epstein poderia ter sido um agente russo espiando para Putin. E também a gente vê aqui mais notícias de pessoas que fizeram maldades e tal, né? E está sendo entregado os nomes de todos aí. Aqui eu tenho uma foto também do presidente Macron saindo do seu avião presidencial. E a gente vê claramente que esse avião aqui é uma maquete, né? É uma maquete, ele não está... Ele tem... a gente pode ver que ele está no hangar aqui, com andames e tal, a gente pode ver claramente que é uma maquete, ou seja, ele não viajou coisa nenhuma. Isso é usado só para filmarem, né? Para dizerem que ele chegou a tal local e tal coisa. Eles fazem essas coisas, é muito comum acontecer isso, né? Bom, gente, tem muito assunto que eu não vou falar muito sobre isso aqui, e também tem vários vídeos de artistas, né, que foram vistos lá na ilha de Epstein e tal, então tudo aparecendo nos mínimos detalhes, mas eu vou deixar para um outro momento aí, tá? Aqui também o Elon Musk se torna a primeira pessoa do mundo a valer 800 bilhões de dólares, tá? 800 bilhões de dólares. E aqui também o Robert Kennedy fala que sobre os produtos que agora são liberados nos Estados Unidos para combater os bichinhos, né? Um deles é a Ivermectin, né, que foi liberado agora lá, porque sabe que isso de fato fazia o tratamento médico completo, né? Mas eles quiseram esconder isso até o último dia, e agora o Robert Kennedy está mostrando tudo como deveria ter sido feito, e se tivesse sido liberado naquela época, teria salvado muitas pessoas aí, né? Mas a gente não pode falar sobre isso. Aqui também diz, Zelensky e Putin se odeiam, e isso torna muito difícil. E aqui também diz que o J.D. Vance revelou que Trump está trabalhando para preparar o acesso da população civil à tecnologia de cura quântica. Ele falou exatamente, né? A tecnologia MedBed é real e ela está aqui e pertence ao povo americano, diz oficialmente o J.D. Vance, né? Então, uma afirmação muito forte que a gente traz aí para a gente, né? Outras coisas que estão aparecendo também, o fone quântico, que está pronto para ser liberado, né? O fone quântico e outras coisas mais que virão na Terra. O preço do Bitcoin cai abaixo de 70 mil dólares americanos. Lembrando que ele estava a 100 mil dólares há uns dias atrás, conforme previsão que eu tinha dado já, o Bitcoin cairá a praticamente zero. Será uma moeda que vai ser extinta, né, o Bitcoin, e sobrarão as outras moedas como XRP e outras. Embora todo o mercado cai junto quando o Bitcoin cai, o mercado acaba caindo junto, né? Isso depois as moedas se recuperarão. Só que o Bitcoin não, ele vai ser extinto. Essa é a informação que a gente tem. Ele não mais existirá. Não mais existirá. Ou cairá um preço tão absurdo que vai virar, como se diz na gíria, vai virar pó. Tá? Bom, aqui a Aliança Militar do Trump realiza detenções em 71 países e o sistema financeiro está lastreado em ouro. Os bancos centrais corruptos estão acabando.
e estamos preparados para tudo que vier. Então esteja preparado para o que está prestes a acontecer. Você já foi avisado. A mídia jamais revelará isso porque está comprometida. Quão preparado você está, né? Estamos falando de 10 dias de escuridão, a EBS estaria sendo ativo ou ativado para os próximos tempos, e com a entrada da ISO 20022, muitas coisas vão ser se ajustadas, aí, como os bancos. Então esses 10 dias de escuridão estão sendo falados ainda, né? No EBS, uma Emergency Broadcast System, né? Tomara que isso não demora muito aí, tá? Bom, aqui o vice-presidente sênior da Ripple disse isso em frente às câmeras. 10% de $1 quadrilhão dividido por 60 bilhões de XRP, então o valor dela, estava falando a divisão de quanto deveria valer o XRP, deveria valer $1.639, ou seja, ele está promovendo as pessoas a comprarem XRP, que é uma moeda que vai se manter depois da queda do Bitcoin, tá? Aqui uma foto também do Elon Musk, aparecendo aqui com a foto da máscara que terminou aqui na sua pele, né? Uma máscara realista ali. A gente sabe que existem máscaras, e aqui também muitos manequins e máscaras estão sendo mostrados aí, fabricados para fingir as pessoas que partiram e tal, né? Aqui vemos uma foto do George Floyd, que uma empresa consegue fabricar rostos idênticos a ele. Então a fábrica da Sigma foi incendiada e o proprietário planeja se mudar para St. George, porque incendiaram a fábrica dele, porque sabia que é uma coisa muito perigosa, né? E aqui eu tenho a lista de Fs, e depois eu vou mostrar num outro vídeo, não vou mostrar para vocês aqui agora, mas eu tenho a lista de muita gente que já está aí, né? Bom, a gente vai falar do Nacional também em seguidinha, sobre a saúde do capitão, sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. A gente vai fazer um novo programa aí, nacional dessa vez, tá? Então eu vou deixando aqui meu abraço carinhoso para todos que querem ajudar. Quem puder ajudar o canal, a gente sempre agradece a sua participação. Estamos juntos aí, a luz venceu, e vamos assistir Notícias Nacional. Um beijo a todos aí, compartilhe, tchau!